Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá quase terminando esse nosso livrinho chuchuzinho, Cura-te a ti mesmo, né? Com o Dr. Edward Bach. A gente vai hoje pro capítulo 6, que é o antepenúltimo. Só tem 8 capítulos, gente. Eu falo pra vocês, olha como é fininho esse livro. E como eu sempre explico, se a gente seguir essa linha do amor, essa linha de reconexão com a nossa essência, ai, ai, com certeza absoluta a gente pode acessar o nível de felicidade que a gente veio experimentar aqui. E hoje, esse capítulo 6, gente, ele é bem especial, tá? Eu já vou avisar de antemão, porque pode ser, né, de acordo com a opinião de cada um, a percepção de cada um, pode ser que vocês não se sintam tão confortáveis, mas, né, fica aí a teu critério de como você enxerga isso tudo. O Dr. Bá vai falar hoje sobre os animais, né? Lembrando da época, né, que o Dr. Bá estava, se bem que hoje em dia, né, ainda a gente tem bastante coisa aí sobre esse assunto, mas o Dr. Bá vai falar da forma como muitos humanos, não os humanos, né, ele deixa aqui muito específico a questão do sistema, como que a medicina, a ciência, acaba usando os animais de uma forma bem errônea, né, abusando com testes em animais, coisas desse tipo, e ele fala dessa percepção de que tudo na Terra é sagrado, inclusive os nossos irmãos animais. Então vamos lá para a leitura do capítulo 6 do nosso querido livro aqui, Cura-te a ti mesmo. Vamos lá, gente. E agora, queridos irmãos e irmãs, quando compreendemos que o amor e a unidade são as grandes bases da nossa criação, que somos filhos do amor divino e que a eterna vitória sobre todos os erros e sofrimentos dar-se-á mediante o carinho e o amor, quando nos damos conta de tudo isso, como pode haver lugar nesse quadro tão formoso para a prática da vivissecção e do transplante de glândulas animais? Lembrando, gente, nessa época que o Dr. Bá viveu, no comecinho dos 1900, provavelmente, né, a ciência, a medicina estava usando bastante aí desse tipo de prática, né? Eu não sei hoje em dia. Eu lembro que tô falando aqui de um ponto bem ignorante, bem humilde, tá, gente? Eu fui vegetariana por muitos anos, lá no comecinho dos anos 2000, então eu estudava bastante sobre essas coisas e, infelizmente, né, a indústria ainda fazia muito teste em animais, né? Enfim. Mas eu imagino que nessa época que o Dr. Bá estava vivo, que a ciência estava começando, né, com esses avanços, eu imagino que ele tenha presenciado aí muitas questões com os animais, por isso que o livro dele ganhou um capítulo especial com a percepção dele como médico e como cientista diante desse cenário. Ele já sabia que não era necessário, né? Por isso que eu disse. Eu sei que cada um aqui pode ter uma opinião diferente sobre isso, mas eu estou aqui com o Dr. Bá, que com certeza absoluta a gente pode usar de outras medidas para o avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, que não o abuso, né, e os maus tratos com os nossos irmãos menores, que são os animais. Irmãos menores, né, não nessa questão de o que é mais ou menos importante, mas o Dr. Bar vai explicar mais aqui, tá bom? Somos ainda tão primitivos, tão pagãos, a ponto de acreditarmos que, com o sacrifício de animais, escaparemos às consequências de nossos erros e fraquezas? Há cerca de 2500 anos, o Senhor Buda revelou ao mundo a iniquidade que é o sacrifício de criaturas inferiores. A humanidade já contraiu uma dívida muito grande para com os animais que torturou e exterminou e, longe de obter benefícios com essas práticas desumanas, trouxe apenas danos e prejuízos para ambos os reinos, humano e animal. Quão longe estamos nós, os ocidentais, dos nobres ideais da mãe Índia dos velhos tempos, quando o amor pelas criaturas da terra era tão grande que os homens eram ensinados e treinados para curar as enfermidades e feridas, não somente dos animais, mas também das aves. Ademais, havia grandes santuários para todos os tipos de vida e, tão avessas eram as pessoas a ferir uma criatura inferior, que se negavam a dar assistência médica a um caçador enfermo se ele não jurasse abandonar a prática da caça. Olha só, olha o que ele vai falar agora, gente, que é importante.
Não reprovemos os homens que praticam a vivissecção, pois muitos deles estão trabalhando animados por princípios verdadeiramente humanitários, esperando e se esforçando para encontrar alívio para o sofrimento humano. Suas intenções são bastante boas, mas sua sabedoria é pobre e pouco compreendem do sentido da vida. Só o motivo, por melhor que seja, não basta. Deve vir acompanhado de sabedoria e conhecimento. Gente, para quem tá, né, caindo de paraquedas aqui ou acompanha essa playlist da leitura desse livro, mas não entende muito bem da história de vida do Dr. Bach, ele trabalhava, né, nessa época como médico, como pesquisador. E como que o Dr. Bach chegou aos florais? Ele era médico, ele viveu na época das guerras, ele era cientista, ele era homeopata, mas ele buscava, né, a missão de vida dele, né, toda a dedicação de uma vida foi buscar um tipo de cura, um tipo de medicamento que não causasse sofrimento a ninguém e que fosse da parte mais bonita e pura da natureza. Então, quando o Dr. Bach chegou aos florais, né, ele passou a vida na natureza, né, se dedicando às pesquisas. Os florais, gente, é diferente da homeopatia, diferente da fitoterapia, né, que pega a planta, né, enfim, e sacrifica, né? Não tô falando nesse sentido, tá, gente, de julgamento. Eu só tô trazendo a parte didática para vocês entenderem o quão longe foi o Dr. Bach nesse empenho de não trazer sofrimento para nenhuma criatura, de trazer a parte mais positiva da natureza para ativar a parte mais positiva em nós. Do que é feito o floral? Meus alunos do colegiado, coloquem aqui. O floral é feito das flores, Dri, mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Porque o floral, ele não é feito, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês um óleo essencial. Ó, esse óleo essencial aqui é de erva cidreira que eu tenho. Tem que macerar a erva cidreira para que ela se transforme em óleo, para que a gente consiga extrair o óleo da erva cidreira, certo? Agora, o floral, né? Eu não trago negócio preparado, né? Mas eu quero fazer o vídeo aqui para vocês em tempo real e mexendo nas minhas coisas ao mesmo tempo. Então vocês me aguentem daí. Quem estiver ouvindo o podcast, gente, me aguentem mexendo nas coisas aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha, gente! Coincidência! Ó, aqui, erva cidreira, em francês, chama verveine. E olha qual foi o floral que eu peguei de primeira. Vocês vão ler? O verveine. O doutor Baixo que tá falando com a gente aqui. Que legal! Vamos lá, voltando, né? Vamos viajar menos aqui na maionese, Adriana. Vamos lá. Então, o floral, que é esse vidrinho que vocês estão vendo aqui, é o estoque. Esse veio aqui, ó, direto lá do Bach Center, da casinha do Dr. Bach, direto da Inglaterra. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui na minha caixinha de florais uma paciente minha querida que morou na Inglaterra por muitos anos. Ela foi lá na casa do Dr. Bach e ela trouxe para mim a fotografia lá do Bach Center. Deixa eu mostrar para vocês. A Dri, querida. Não sei, Dri, se você ainda vê meus vídeos, mas, né? Olha a casinha do Dr. Bach, gente, que coisa mais linda. É a casa que era a casa dele mesmo, lá no Reino Unido. Linda, né? Tá aqui comigo, deixo na minha caixinha de florais. Então, assim, os florais, o Dr. Bach não saiu catando flor, macetando para ativar a nossa essência perfeita. Não. A folha, deixa eu ver, eu não tenho nenhuma flor aqui para trazer o exemplo, mas vocês vão entender, né? A flor, quando ela está na natureza, né? Tá lá no caule, na árvore, né? Tem flor que nasce de todos os tipos, né? Tem as flores que nascem da água, inclusive, né? Como o water violet, por exemplo. Então, assim, a flor, ela solta o orvalho dela, né? Quem tem planta em casa sabe, né? De manhãzinha, a gente pode até ver, eu tenho as minhas, a costela de Adão, é lindo. De manhã eu vejo ela soltando a gotinha dela, né? Então as plantas, elas têm o suor delas, digamos assim, né? Elas têm o orvalho, que é ele, que é o floral. Então o que o Dr. Bach descobriu, né? Que o sol, a energia vital
vital que vem do Sol ativa a energia vital da essência daquela flor, porque cada flor tem a sua característica, né? São 38 florais que nós temos, 37 são flores, uma delas é o único que não é flor, é a água da cachoeira, que é o nosso rock water, mas as outras 37 essências são das flores. Cada flor tem as suas características, então o Dr. Bá passou a vida pesquisando, observando as flores, onde que o Mimulus, que é a flor do medo, né? Onde que ela nascia, o Water Violet, que é a essência para quem se isola, para quem fica quietinho, para quem não gosta de se misturar. Então ele foi observar o Water Violet, que ele fica lá embaixo da água praticamente, ele nasce só um pedacinho, fica lá isolado. Então ele passou a vida observando aquelas flores, como elas se comportavam, como que elas ficavam, como elas se comportavam, né? Vocês entenderam? Como que eram as características dela diante da natureza, a cor, o posicionamento, se elas interagiam com, né? Interagiam, ficavam muito pertinhas umas das outras ou não, como que é o formato delas, né? Eu gosto sempre, eu falo para os meus alunos do Vervaine, inclusive, que é esse aqui. O Vervaine é quando a gente é muito empolgado com as coisas. Então, quando você vai ver a foto da flor do Vervaine, ele parece que tem uns bracinhos para cima, assim, é muito lindo. Então, o Dr. Bá passou a vida observando. E quando ele chegou, né, nos florais, foi isso. É o sol, é a energia do sol ativando aquela flor, né, ativando a característica daquela flor, que é sempre o lado positivo. E aquela gotinha de água energizada do sol e da flor é o floral. Não é lindo? Então o Dr. Bá sempre teve essa missão, esse desejo de encontrar na natureza com a menor destruição possível, né? A perfeição da flor, a perfeição da energia vital do sol, a perfeição daquela gotinha de orvalho que em nós desperta aquelas características equivalentes daquele comportamento da flor. Não é lindo, gente? É muito lindo. Então, tudo isso para dizer o quê, né? Voltando para essa parte aqui de falar sobre os animais, eu queria, né, fazer essa pausa para quem nunca ouviu falar, né, no Dr. Bá, na história dele, para que vocês entendam por que ele está falando dos animais. Porque a vida inteira ele se dedicou a encontrar um meio de ajudar o ser humano de uma forma que fosse o menos invasiva possível para a natureza e que fosse o mais eficaz possível na ativação do que é positivo em nós. Por isso que ele foi na natureza buscar o que era 100% positivo para ativar em nós a nossa essência positiva. É muito lindo, não é, gente? Então vamos lá, voltando. Do horror da magia negra associada com o transplante de glândulas, nem mesmo falaremos. Só imploramos a todo ser humano que os evite como algo 10.000 vezes pior que uma praga, pois é um pecado contra Deus, contra os homens e contra os animais. Exceto por uma ou duas coisas, não há objetivo em nos ocuparmos dos fracassos da medicina moderna. Demolir é inútil quando não se reconstrói um edifício melhor. E como na medicina já se estabeleceram as bases de uma edificação mais nova, empenhemo-nos em acrescentar 1 ou 2 tijolos a esse templo. Tampouco pode ser de valor uma crítica negativa da profissão. É o sistema que está fundamentalmente equivocado, não os homens, pois é um sistema pelo qual o médico, por razões unicamente econômicas, não tem tempo para ministrar um tratamento tranquilo e sossegado, nem oportunidade para pensar e meditar adequadamente, o que deveria ser a herança dos que devotam sua vida a assistir os doentes. Como disse Paracelso, o médico sábio atende a 5 e não a 15 pacientes em um dia. Ideal, impraticável em nossa época para um médico comum. E Dr. Bá já vivia isso naquela época, imagina hoje, né, gente? Enfim, a aurora de uma arte de curar mais nova e melhor paira sobre nós. Há 100 anos, a homeopatia de Hahnemann foi o primeiro raio de luz matinal depois de um longo período de trevas e pode desempenhar um grande papel na medicina do futuro.
Ademais, a atenção que se está dispensando no presente momento à melhoria da qualidade de vida e ao estabelecimento de uma dieta mais pura e um progresso rumo à prevenção de doenças, a esses movimentos que pretendem levar ao conhecimento das pessoas tanto a relação que existe entre os fracassos espirituais e a enfermidade, bem como a cura que se pode obter através do aprimoramento da mente, estão apontando o caminho por onde devemos seguir rumo à luz de um novo dia, em cujo brilho a escuridão da enfermidade desaparecerá. Não é lindo? E vocês percebem qual é a nossa importância aqui? Olha o legado que o Dr. Bá deixou pra gente. E olha a gente aqui dando continuidade a isso, né? Ativando o que, gente? Onde está a nossa saúde? Aqui, dentro de nós, do nosso equilíbrio emocional e mental. E, claro, das nossas atitudes equivalentes, né? E coerentes com isso tudo. Lembremos que a enfermidade é um inimigo comum e que cada um de nós que domine um fragmento dela está por isso mesmo ajudando não só a si próprio, mas a toda a humanidade. Há que se despender alguma quantidade de energia bem definida antes que a vitória se complete. Todos juntos e cada um de nós devemos lutar para alcançar esse resultado. E os que são maiores e mais fortes não só terão de cumprir sua parte na empresa, como também ajudar materialmente seus irmãos mais fracos. Obviamente, o primeiro meio de se evitar a propagação e o aumento da doença é deixarmos de cometer ações que ampliem o seu poder. O segundo, suprimir de nossa natureza os próprios defeitos que consentiriam invasões subsequentes. Conseguir isso significaria, na verdade, a vitória. Então, tendo alcançado a liberdade, podemos ajudar os outros. Aquele clássico, né, gente? Se a gente, né, cai a máscara lá do aviãozinho, né, de oxigênio, a gente não pode ajudar o outro se a gente não tiver com a máscara, né? Então, primeiro a gente precisa estar bem. E isso não é tão difícil como pode parecer à primeira vista. Estamos apenas destinados a dar o melhor de nós e sabemos que todos nós podemos fazê-lo, sempre que dermos ouvidos aos desígnios da nossa alma. A vida não nos exige sacrifícios inimagináveis. Pede-nos para que façamos a jornada com alegria no coração e que sejamos uma bênção a quantos nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos feito o nosso trabalho. Essa é aquela clássica frase, né, que a gente pode colocar de fundo de tela para lembrar dessa nossa reconexão e da nossa missão aqui. Os ensinamentos das religiões, se interpretados devidamente, pedem a todos nós para abandonar tudo e seguir. Isso significa que nos entreguemos inteiramente às exigências do nosso eu superior, mas não como alguns imaginam, que abandonemos o lar e o conforto e o amor e o luxo. A verdade está muito distante disso. O príncipe de um reino, com todas as glórias do palácio, pode ser um enviado de Deus e uma autêntica bênção para o seu povo e para o seu país, e até mesmo para o mundo. Quanto se haveria de perder se esse príncipe imaginasse que seu dever era de enclausurar-se num monastério? As obrigações da vida, em todos os seus ramos, desde o mais baixo ao mais alto, têm de ser cumpridas, e o divino guia de nossos destinos sabe em que posto colocar-nos para o nosso bem. Tudo o que se espera que façamos é cumprir esse dever com esmero e com alegria. Há tantos santos nos bancos de uma fábrica e nas salas das fornalhas de um navio, quanto em um meio aos dignatários das comunidades religiosas. Eu acho que essa é uma das frases que eu mais gosto dele. A nenhum de nós nessa terra se pede que faça mais do que está em seu alcance de fazer. E se nos esforçarmos para obter o melhor de nós próprios, guiados sempre pelo nosso eu superior, a saúde e a felicidade nos serão possíveis. Durante a maior parte dos 2 últimos milênios, a civilização ocidental tem atravessado uma era de intenso materialismo.
E muito se perdeu na consciência do lado espiritual da nossa natureza e da nossa existência na atitude mental de colocar acima das verdadeiras coisas da vida as posses materiais, as ambições, os desejos e os prazeres mundanos. Eu diria aqui, gente, pelo menos para a nossa era de agora, a questão do status, né? Hoje com as redes sociais, hoje com a tecnologia, a gente está muito visível e a gente vê muitos outros e a gente se compara demais, né? Então, mesmo quem pensa assim, mas eu não ligo para status, para posição, pode ser que você não ligue, mas pode ser que você esteja sendo muito influenciado e julgando os seus patrimônios a partir dos patrimônios alheios, né? Ou dos avanços alheios, né? A gente julga a nossa personalidade, os nossos sucessos, né? Não só bem material, mas quem nós somos. A gente julga muito pelo que os outros são, né? Então isso a gente precisa tomar bastante cuidado. O real motivo da existência do homem na Terra tem sido obliterado por sua ansiedade em obter de sua encarnação apenas bens terrenos. É uma época em que a vida tem sido muito difícil devido à falta de verdadeiro consolo, incentivo e estímulo, os quais supõem uma consciência de uma consciência de coisas mais importantes que as deste mundo. Durante os últimos séculos, as religiões têm se revelado a muitas pessoas antes como lendas que nada têm que ver com suas vidas, do que como a essência de sua existência. A verdadeira natureza de nosso eu superior, o conhecimento de uma vida anterior e de outra posterior à parte atual, tem significado muito pouco para nós, em vez de se constituírem nos guias e motivos de todas as nossas ações. Temos posto de lado as grandes coisas e tentado fazer a vida o mais confortável possível, retirando das nossas mentes o suprafísico e nos subordinando aos prazeres terrenos para compensar nossas provações. Assim, a posição social, a classe, a riqueza e as posses materiais tornaram-se a meta desse século. E como tudo isso é passageiro e só pode ser obtido e conservado à base de muita ansiedade e concentração em coisas materiais, assim também a paz interior e a felicidade das gerações passadas têm permanecido infinitamente abaixo do que se espera para a humanidade. Gente, aqui eu quero fazer também mais uma pausa, porque assim, essa questão da ansiedade, né? A gente está sempre se sentindo ansioso, está sempre preocupado, está sempre se sentindo sobrecarregado e não necessariamente essa questão de bens materiais, que acaba ficando atrelado também, mas assim, a gente quer conquistar muita coisa e a gente esquece de olhar para a gente mesmo e olhar ao redor e se satisfazer com o que a gente tem. Não estou dizendo que a gente não tenha que desejar, né, melhorias e avanços e novas conquistas, não é isso. Mas repara, a gente parece aquelas crianças mimadas que quer tudo. E aí, quando você entrega aquilo na mão da criança, a criança brinca 5 minutinhos e esquece e vai fazer outra coisa. Somos assim com as nossas metas. A gente está sempre ansioso para bater meta. E aí, quando a gente chega e conquista, a gente fica um pouquinho feliz e já deixa para lá e vai se preocupar com uma outra coisa. Será que isso está sendo saudável para a nossa vida? Vamos pensar nisso, né? Vamos lá. A verdadeira paz da alma e da mente está conosco quando progredimos espiritualmente, e isso não pode ser obtido somente com o acúmulo de riquezas, por maiores que elas sejam. Mas os tempos estão mudando e há muitos indícios de que essa civilização tem começado a passar da idade do puro materialismo à da vontade de se alcançar as realidades e verdades do universo. O interesse geral e rapidamente cresce, se verifica um número cada vez maior. Peraí, gente, deixa eu ler de novo essa parte aqui que eu me perdi. O interesse geral e rapidamente crescente pelo conhecimento das verdades suprafísicas que o homem hoje se verifica, o número cada vez maior dos que desejam informações sobre a existência antes e depois dessa vida, a descoberta dos métodos para se superar a doença por meios espirituais e pela fé, a busca de antigos ensinamentos e da sabedoria oriental, tudo isso é sinal de que nossos contemporâneos começaram a vislumbrar a realidade das coisas. Assim, quando chegamos ao problema da cura, compreendemos também que esse se deve
pôr-se à altura dos tempos e substituir seus métodos baseados no materialismo grosseiro por recursos de uma ciência fundamentada nas realidades da verdade e regida pelas mesmas leis divinas que governam nossas naturezas. A cura passará do âmbito dos métodos físicos de tratamento do corpo físico para a cura mental e espiritual que, restabelecendo a harmonia entre a mente e a alma, é capaz de erradicar a causa principal da doença e, a partir disso, permitir a utilização dos meios físicos como possam ser necessários para completar a cura do corpo. Contanto que a profissão médica compreenda esses fatos e avance com o crescimento espiritual das pessoas, é bem possível que a arte da cura possa passar das mãos das comunidades religiosas às dos curadores natos que existem em toda geração, mas que ainda têm vivido mais ou menos ignorados, impedidos pelos ortodoxos de seguir sua vocação natural. Assim, o médico do futuro terá dois objetivos principais. O primeiro será o de ajudar o paciente a alcançar um conhecimento de si mesmo e apontar-lhe os erros fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências de seu caráter que ele teria de corrigir e os defeitos em sua natureza que têm de ser erradicados e substituídos por virtudes correspondentes. Esse médico terá de ser um grande estudioso das leis que governam a humanidade e a própria natureza humana, de modo que possa reconhecer em todos os que a ele ocorrem os elementos que estão causando conflito entre alma e personalidade. Tem de ser capaz de aconselhar o paciente de como restabelecer melhor a harmonia requerida, que as ações contra a unidade deve deixar de praticar e que virtudes necessárias deve desenvolver para eliminar seus defeitos. Cada caso necessitará de um minucioso estudo, e só os que dedicaram grande parte de sua vida ao conhecimento da humanidade, em cujos corações arde a vontade de ajudar, serão capazes de empreender com sucesso essa gloriosa e divina obra em favor da humanidade. Abrir os olhos daquele que sofre, iluminá-lo quanto à razão da sua existência e inspirar-lhe esperança, consolo e fé que lhe capacitem dominar sua enfermidade. Ai, que lindo, né, gente? Tá quase acabando, tá? Enfim, eu não sou médica, né? Eu sou terapeuta. Enfim, eu tô bem nesse meio aí da gente entender a psicossomática das coisas e tudo mais. Eu não sei como que vocês andam, né, percebendo a medicina por aí. Eu tenho várias, né, tem algumas pacientes, né, tem a doutora Tânia aqui, né, da Academia do Desenvolvimento Pessoal, que é médica e que, né, muitos de vocês acompanham o canal dela, veem como ela leva, né, a psicologia positiva, os ensinamentos, né, dos Abraham Hicks, da espiritualidade, para trazer essa reconexão com o amor. Eu vejo muitos médicos, gente, que têm uma religiosidade muito grande. Então isso é bem legal. Eu tenho uma paciente que ela é médica, que ela é muito querida, que ela é terapeuta floral também. Mas eu vejo muitos médicos, no Brasil principalmente, aqui no Canadá essa coisa da religião é bem, bem diferente. O pessoal aqui, enfim, não vou contar a história do Canadá, né? Não é esse o propósito. Mas pelo menos aqui no Quebec o pessoal tem bastante reticência com a religião por guerras que aconteceram aqui no mundo inteiro, né, gente? Por conta de religião. Mas enfim, então o pessoal aqui é bem frio, digamos assim, com relação à religiosidade. Os médicos, eles são bem tradicionalistas. Eles são bem conectados com a parte da natureza, sim. Os farmacêuticos, principalmente aqui no Canadá. Mas eu vejo que os médicos, eles ainda são bem conectados à natureza, à simplicidade, a coisas que a gente pode fazer em casa, sabe? Sem precisar recorrer muito à parte mais, né, química da coisa. Mas no Brasil, pelo menos os médicos que eu acompanho, né, pelas redes sociais, eu tô percebendo que os médicos, tem muitos médicos conectados à religião. Isso é bom, né? Não pela religião em si, mas por essa conexão com o amor. Esses médicos que têm religiões, né, mais assim, específicas, eles olham para a medicina com esse olhar do Dr. Bach, de que se a gente se conectar, né, no caso, né, eles falam com Deus, né, às vezes com alguma filosofia específica, mas eles têm essa percepção que para nossa cura
física, é importante também que haja, né, essa conexão espiritual, esse equilíbrio mental e emocional. Isso é bem legal, eu tenho achado isso bem importante. Mas vamos lá, vamos terminar o nosso capítulo. O segundo dever do médico será ministrar os remédios que ajudem o corpo físico a recobrar a força, auxiliem a mente a serenar-se e ampliem seu panorama e sua luta pela perfeição, trazendo assim paz e harmonia para toda a personalidade. Tais remédios existem na natureza e foram colocados ali pela graça do Divino Criador para a cura e o conforto da humanidade. Alguns desses são conhecidos e outros estão sendo procurados atualmente pelos médicos nas diferentes partes do mundo, principalmente na nossa mãe Índia. E não há dúvida de que, quando tais pesquisas forem mais desenvolvidas, recuperaremos grande parte do conhecimento adquirido há mais de 2000 anos e o curador do futuro terá à sua disposição os remédios naturais e maravilhosos que foram dados ao homem para aliviá-lo da doença. Cá estamos, né, Dr. Baal? Obrigada pela sua contribuição. Cá estamos com seus florais. Assim, o extermínio da enfermidade dependerá de que a humanidade descubra a verdade das leis inalteráveis do nosso universo e de que se adapte com humildade e obediência a essas leis, estabelecendo assim a paz com a sua alma e adquirindo a verdadeira alegria e a felicidade da vida. E a parte que caberá ao médico será ajudar alguém que esteja sofrendo a conhecer essa verdade, indicar-lhe os meios pelos quais poderá conseguir a harmonia, inspirá-lo com a fé em sua divindade, que a tudo pode vencer, e ministrar remédios físicos tais que o ajudem a harmonizar sua personalidade e a curar o seu corpo. Chegamos ao fim do nosso capítulo 6. O que vocês acharam? Como vocês estão? Faltam 2 capítulos só para a gente terminar esse livro. Para quem está querendo saber mais sobre os florais, tem uma playlist aqui, gente, que eu descrevo cada uma das essências. Tem outras aulas que eu, trago outras questões sobre os florais. Então dá uma fuçada aqui no meu canal que tem uns playlists prontinhos para vocês estudarem o tanto que vocês quiserem, tá bom? A minha escola, o Colegiado da Vida, tá com as matrículas fechadas por enquanto, né? O ano que vem a gente vai abrir uma nova turma, mas enquanto isso já tem bastante material para você ir estudando por aqui. Certo, meus queridos? Então é isso. Fico esperando vocês. Quem quiser saber mais também, Adri, queria tanto tomar um floral, no meu site tem lá explicando direitinho como que você pede o teu floral na farmácia, mas é claro, se você quiser uma consulta, se você quiser iniciar o seu tratamento, estou aqui, é só acessar o meu site adrianasouza.com.br e lá tem todas as informações, tanto sobre o tratamento com os florais, quanto os registros akáshicos. Certo, meus queridos? Então é isso, a gente vai se falando, um super beijo e até. Tchau, tchau.